Ei, tudo bem? Vamos acordar que quarentena não é férias não. Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula de Química a gente vai falar sobre as propriedades aperiódicas dos elementos. Na aula passada a gente falou sobre as propriedades periódicas, que são as propriedades que se repetiam, como raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e eletropositividade. Hoje nós vamos aprender sobre quais são as propriedades que não se repetem entre os elementos químicos organizados na tabela periódica. Então, a primeira propriedade aperiódica seria a densidade. Cada elemento químico da tabela periódica tem a sua própria densidade. A densidade é uma relação de massa e volume. Então, a gente teria como calcular a densidade de um átomo, assim como a gente tem como calcular a densidade de qualquer matéria que a gente tenha como existente. Então, a gente teria que calcular, e o cálculo para poder descobrir qual é a densidade é pegar a massa em gramas de um determinado material, ou no caso do átomo, e dividir pelo volume que ele ocupa, em centímetros cúbicos ou em litros. A densidade de um átomo, ele vai aumentar de cima para baixo dos elementos da tabela periódica e da esquerda para a direita para os elementos químicos mais próximos do hidrogênio. Já o elemento químico que está mais próximo do hélio, a densidade também ele vai aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda, com relação à direção do elemento químico o ósmio. Então, eu vou abrir aqui a tabela periódica, que já está salva, para a gente poder entender melhor o que eu acabei de falar. Então, aqui a gente tem a tabela periódica, e aqui a gente tem o elemento químico ósmio, aqui, certo? Elemento químico ósmio. Então, se eu perguntar, em relação ao elemento químico cálcio e o elemento químico rádio, qual é o elemento químico que tem a maior densidade? A densidade ela aumenta em direção ao elemento químico ósmio, de cima para baixo, da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, se eu estou analisando elementos que estão numa mesma família, no mesmo grupo, que no caso seria aqui no grupo 2, o elemento químico cálcio, ele está com a densidade menor em relação ao elemento químico rádio. Outro exemplo, aqui da direita para a esquerda. Qual é o elemento químico que tem a densidade maior? O oxigênio, que está aqui, o oxigênio, ou o elemento químico arsênio. Então, quem tem maior densidade seria o elemento químico arsênio. Quem tem maior densidade? O elemento químico oxigênio ou o elemento químico mercúrio. Então, como aumenta de cima para baixo e em direção ao ósmio, que está aqui, que é o elemento químico mais denso da tabela periódica, então, entre o mercúrio e o enxofre, ou o oxigênio e o mercúrio, a gente teria o mercúrio com uma densidade maior entre esses elementos. Então, continuando. Aí eu coloquei aqui a densidade de alguns elementos químicos. Então, sódio tem densidade igual a 0,97 gramas por centímetros cúbicos, magnésio 1,74 gramas por centímetros cúbicos, o mercúrio 13,53 gramas por centímetros cúbicos e no caso o ósmio, que é o elemento químico de maior densidade, 22,52 gramas por centímetros cúbicos. A segunda propriedade aperiódica dos elementos químicos é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Nós estudamos isso anteriormente e eu falei para vocês que ponto de fusão e ebulição é uma propriedade física da matéria. Então, os elementos químicos também vai ter essa propriedade física. O ponto de fusão é a temperatura ideal para que a matéria no estado sólido se torne líquida. E o ponto de ebulição é quando a matéria que está no estado líquido se torne gasoso. Então, lá na tabela periódica, como que a gente vai ver quem é o elemento químico que tem o maior ponto de fusão ou de ebulição? Então, se eu estou falando de elementos que estão no grupo 1 ou no grupo 2, que são os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, respectivamente, o ponto de fusão e ebulição ele vai aumentar em direção ao hidrogênio. Se eu estou falando de metais de transição, semimetais ou ametais,
o ponto de fusão e ebulição vai aumentar de cima para baixo. Então, aqui na tabela periódica, a gente teria os elementos químicos que estão aqui no grupo 1 e no grupo 2. A gente tem os metais alcalinos, metais alcalinos terrosos. Entre o frâncio e o hidrogênio, quem tem o ponto de fusão maior ou menor? Então, quem tem o maior ponto de fusão é o hidrogênio, quem tem o menor ponto de fusão é o frâncio. Se eu falar de elementos que são gases nobres, por exemplo, aqui do grupo 18, quem tem o maior ponto de fusão e ebulição? O ponto de fusão para elementos que estão aqui, ó, que termina com S, na distribuição eletrônica, como eu havia dito na aula anterior, o ponto de fusão para esses elementos, ele vai aumentar de cima para baixo, e não igual os elementos químicos que estão aqui em rosa, que é de baixo para cima. Então, aqui, quem tem o maior ponto de ebulição e de fusão? O neônio ou o argônio? O neônio tem o menor ponto de ebulição e fusão, e o argônio tem o maior ponto de fusão e ebulição. Então, a nossa aula foi isso. Falei para vocês, então, na aula passada, sobre as propriedades periódicas, que seria o raio atômico, a energia de ionização, a eletronegatividade e a eletropositividade. E agora, a gente estudou sobre a densidade, ponto de fusão e ebulição, que está relacionado com as propriedades aperiódicas. E como atividade dessa aula, porque essa aula tem atividade, vocês vão entrar no SAS e vai fazer as atividades online do capítulo 6, que eu já entrei aqui e já tem alguns alunos que realizaram. Então, de 33 alunos, 3% fizeram, e a gente precisa que vocês realizem essas atividades para que a gente possa. E como atividade dessa aula, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios do capítulo 6 e do capítulo 5 também, as atividades online, que eu vou verificar quem fez na semana que vem, ok? Então, vocês têm até a próxima terça-feira para fazer o capítulo 5 e o capítulo 6 das atividades online. Qualquer dúvida, me chama. Um beijo.